Meio-Dia Paraná. Oferecimento: Supermercados Precim, ofertas sensacionais. E Aurus, vem aí o lançamento alto padrão Quadra Construtora, próximo a Arel. Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Por aqui a gente está em troca de plantão. Sai uma turma de folga, muito merecida por sinal, e entra a gente que descansou no Natal. Estamos então com bastante energia para trazer muita notícia e serviço para você. Seja bem-vindo ao nosso Meio-Dia Paraná, que hoje destaca aquele assunto que deixa a nós, contribuintes, apreensivos em toda véspera de Ano Novo: impostos. Tem reajuste no ISS em Londrina. A gente aproveita para falar também para os motoristas, recado importante sobre como vai ficar o IPVA e o DPVAT. Vamos mostrar ainda atendimentos que estão voltando a ser prestados hoje. Ontem ainda teve bastante serviço fechado. A gente te atualiza como está a situação então nesta terça-feira, após o fim de semana aí de festas de Natal. No trânsito, tem novidades na área central de Londrina. A prefeitura decidiu retirar lombadas lá da Vila Casone. Frequentemente a gente mostra moradores pedindo esse tipo de redutor. Será então que eles gostaram da medida? A gente vai mostrar também a opinião do pessoal por lá. E ainda a duplicação da Avenida Cruzeiro do Sul, importante acesso, já quase ali na saída para Cambé, na zona oeste de Londrina. A gente vai te mostrar o que falta para inaugurar esta obra bem importante. Vamos para uma imagem ao vivo agora de Londrina. Olha esse céu hoje com muitas nuvens. Ontem tinha uma ameaça de chuva, mas o sol prevaleceu. Como é que fica hoje? A gente vai te mostrar também. Terça-feira de muito calor na cidade, 27 graus. Vamos juntos, só rodar a vinheta, o Meio-Dia Paraná já está no ar. E vamos começar falando de trânsito, porque 3 acidentes foram registrados ontem na região de Londrina, todos envolvendo caminhões. Mônica Dal, uma das minhas companheiras nesse plantão de Ano Novo, já está aqui com a gente. Bom dia, Mônica, bom te rever. Infelizmente, começando como sempre para falar de um assunto que a gente não gosta, que são acidentes, Detalha para a gente o que aconteceu, teve feridos? Sim, Vanessa, bom rever você também e voltar aqui para o Meio-Dia Paraná depois de um descanso que todos nós tivemos. Um bom dia para todos que estão conosco. Realmente, muito triste também essa situação que nós vamos falar agora, porque há essa grande movimentação nas estradas, muitas pessoas que estão voltando aí das festas de Natal, há outras também que estão iniciando ainda as viagens de férias e, infelizmente, muitos acidentes são registrados. A gente destaca primeiro um que aconteceu na noite de ontem, na BR-369, em Cornélio Procópio, na saída para Santa Mariana. Um acidente que chamou bastante a atenção. Essa batida foi entre um carro e um caminhão. Várias ambulâncias da região foram deslocadas para o local, tanto do SAMU quanto do Corpo de Bombeiros. E de acordo com o boletim de ocorrência que foi registrado, no caminhão estavam 18 trabalhadores que seguiam para a cidade de Barra do Jacaré. A gente tentou mais informações ali com quem atendeu essa ocorrência, até para entender o motivo de tantos trabalhadores dentro de um caminhão, de que empresa eles seriam, mas não tivemos nenhuma informação. Depois dessa batida, 4 pessoas que estavam no carro ficaram presas às ferragens, mas não tiveram ferimentos graves. Cerca de 11 pessoas foram levadas para hospitais ali da região, todas com ferimentos leves. Nesse acidente não houve nenhuma morte, felizmente. Uma outra situação que a gente destaca aconteceu na PR-218 em Arapongas. Nesse caso, o tombamento de um caminhão aconteceu no entroncamento com a PR-444. Esse caminhão estava carregado e a carga ficou toda espalhada na pista. Um homem chegou a ser encaminhado pela equipe do SAMU para o Hospital Santa Casa de Arapongas com ferimentos leves, apenas alguns cortes superficiais. A rodovia ficou interditada por algumas horas, essa rodovia, mas depois foi liberada.
estrada. Um outro acidente com um caminhão na PR-444, nesse caso a PRF que fez o atendimento desse acidente. Nessa outra situação não houve feridos, houve também um tombamento desse caminhão na saída de Arapongas para a cidade de Londrina. Esse local também ficou parcialmente interditado, mas depois foi liberado. E a gente reforça, né, Vanessa? Muitas viagens ainda vão acontecer. Felizmente, nesses 3 casos, a gente não viu registro de mortes, mas é preciso muito cuidado nessa época do ano, muita movimentação nas rodovias e, claro, né, que essas pessoas precisam ficar mais alertas. É com você. Obrigada, Mônica. Claro, né, a gente mostra acidentes ao longo do ano todo, né? Mas nessa época realmente eles são mais frequentes. Obrigada, Mônica, já volta com mais assuntos. E outro assunto que infelizmente também acaba se tornando mais comum nessa época, né? Outro incidente são os afogamentos. E olha só, uma adolescente de 12 anos morreu, vítima exatamente de um afogamento numa represa em Peabiru. Segundo a mãe da menina, a garota entrou na água para resgatar a irmã mais nova, de 8 anos, quando acabou se afogando. Os bombeiros foram chamados, mas quando chegaram ao local, a adolescente já havia sido retirada da água por pessoas que estavam por lá. Infelizmente, ela não resistiu e acabou morrendo. A irmã mais nova foi levada ao pronto atendimento pela própria mãe. A gente vê muito isso acontecer, né? As pessoas entram no desespero na água para poder salvar uma pessoa querida, às vezes até um desconhecido, mas a recomendação é sempre você chamar o socorro o mais rápido possível, porque ali no desespero sempre acaba acontecendo uma tragédia ainda maior quando uma pessoa que não é preparada tenta fazer esse salvamento. A nossa solidariedade, infelizmente, a essa família, né? E olha, eu falei no começo do jornal que a gente está aqui numa troca de plantão, né? Então hoje estamos chegando, aí o pessoal que folgou no Natal, chegando para trabalhar, e teve mais gente que ainda não estava trabalhando hoje, caso dos postos de saúde que estavam fechados para atendimento ao público. Sobre isso, eu falo com o Felipe Bacarin, que também está aí na turma do plantão no Ano Novo. Felipe, seja muito bem-vindo, bom te rever também. Conta pra gente então como é que está o atendimento hoje, até porque também nos próximos dias vem mais mudança, né? Pois é, Vanessa, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Bom te ver de novo também, agora apresentando o jornal, né? Ao longo desse mês de janeiro todo vai seguir aí. Então vamos falar sobre os postos de saúde. Eles fecharam na sexta-feira, dia 23, à 1 da tarde, porque a prefeitura fez um decreto, então, permitindo que os postos, todos os serviços municipais fechassem na sexta-feira a partir da 1 da tarde, para que os servidores pudessem curtir, então, as festas de Natal. E os postos também ficaram fechados ontem, dia 26, porque foi decretado ponto facultativo. Já a partir de hoje, então, terça, quarta e quinta, os postos de saúde aqui em Londrina funcionam em horário normal. O atendimento volta a ser feito, então, nos postos de saúde, tanto para os atendimentos básicos de saúde que os postos oferecem, quanto também para a vacinação contra a Covid. Os postos vão funcionar em horário diferenciado na sexta-feira, dia 30. Também vão funcionar somente até a 1 da tarde. A partir disso, eles ficarão fechados. Os moradores aqui da cidade que precisarem de atendimento médico devem, então, se dirigir às unidades de pronto atendimento, que funcionam 24 horas e vão prestar esse atendimento à saúde dos moradores aqui da cidade. No dia 2 de janeiro, um dia após o Ano Novo, os postos também estarão fechados, porque também foi decretado ponto facultativo pelo município neste dia. Vanessa, volto aí com você. Felipe, você mencionou a questão da Covid, mas para quem vai viajar, aproveitar esse final de ano para viajar e quer se vacinar antes contra a Covid, como é que vai ser o atendimento específico aí para a vacinação? Pois é, né, Vanessa? Depois de 2 anos com a pandemia bem apertada, justamente também nos finais de ano, né, tanto em 2020 quanto 2021, esse ano, então, a pandemia dando os sinais de alívio, dando um afrouxamento nas medidas sanitárias, o pessoal podendo frequentar mais espaços, fazer aglomerações. Esse ano, por exemplo, eu revi parentes que eu não via desde 2019,
Então esse ano foi realmente um ano de aglomeração de família, parentes se vendo, mas é importante manter a vacinação em dia, aproveitar então esses dias que eu falei, né, que os postos de saúde estarão abertos para atualizar a carteirinha de vacinação, principalmente contra a Covid. A gente recebeu números da Prefeitura falando que foram disponibilizadas para essa semana pouco mais de 4.000 vagas para vacinação contra a Covid, isso para abranger todos os públicos, desde primeira dose para crianças até a segunda dose de reforço ou quarta dose para adultos com mais de 30 anos, mais de 18 anos já, né, na verdade. Foram 4.332 vagas disponibilizadas nessa semana e apenas 1.772 foram preenchidas até agora. São então remanescentes, são vagas que estão disponíveis, que podem ser agendadas pelo site do município. 2.500 vagas são vacinas que estão disponíveis nas unidades de saúde que podem ser recebidas pela população aqui de Londrina. E uma pesquisa recente feita pelo Instituto Nacional de Comunicação Pública da Ciência e Tecnologia mostrou que 86% dos brasileiros confiam nas vacinas de modo geral. Então precisamos que esse público todo vá atrás da vacina e realmente esteja imunizado para curtir essas próximas festas que estão chegando aí no próximo fim de semana. Vanessa. Obrigada, Felipe. E que a gente possa, né, no ano que vem, se aproximar ainda mais de uma normalidade. Você falou aí dos parentes que você reviu. Esse ano a gente ainda teve as duas situações, né? Um começo de ano mais complicado, depois foi melhorando. Que seja um 2023 bem mais tranquilo. Obrigada por enquanto, Felipe. Vamos dar uma olhadinha agora como é que está o movimento no centro de Londrina. Imagem, então, ao vivo da nossa torre, né? O trânsito na cidade, quem já circulou por aí percebe que já está bem mais tranquilo, muita gente saiu da cidade, está viajando, mas tem bastante gente ainda trabalhando, exige, claro, certo cuidado, e a gente está em plena hora do rush, então bastante carro saindo agora. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco também da previsão do tempo, porque vocês veem aí muitas nuvens no céu. Todo mundo já se perguntando, será que hoje aquela chuva que inclusive ontem a Kathleen comentou aqui, vem hoje? A gente detalha para você. Agora vamos falar de impostos, aquele assunto espinhoso, mas necessário em toda a transição de ano. Foi definido o reajuste de mais um custo para o contribuinte em 2023, pelo menos aqui em Londrina. Dessa vez, uma das alíquotas do ISS, o Imposto sobre Serviços, que teve uma importante reação ao longo deste ano. Empresas, profissionais autônomos, microempreendedores individuais. Quem desenvolve atividades econômicas tem que pagar o ISS, Imposto sobre Serviços. Depois do IPTU, é uma das principais fontes de arrecadação das prefeituras. Londrina não é industrializada e até por isso o setor de serviço é decisivo, responde por 81% da nossa economia. Durante a pandemia, a arrecadação caiu, mas o cenário começou a ser revertido este ano. Um balanço feito pela Secretaria de Fazenda aqui de Londrina, a pedido do Meio Dia Paraná, mostrou que a arrecadação em 2022, antes mesmo de terminar, já superou a de todo o ano passado. Foram mais de 252 milhões de reais em 2021. Agora, de janeiro a novembro, já passou de 292 milhões de reais. Com a arrecadação de dezembro, vai superar e bastante os 300 milhões. Para a Secretaria de Fazenda, além da melhora na economia, o reforço na fiscalização também ajuda neste desempenho, reduz a sonegação. Para 2023, a expectativa é de valores ainda mais expressivos e alguns setores já têm reajuste definido. Para a construção civil, o ISS ficará 12,1% mais caro. A correção tem a ver com a variação do CUB, índice que considera os custos da construção civil. O imposto, nestes casos, é cobrado sobre obras novas ou reformas, de casas, apartamentos ou empreendimentos comerciais. Outras correções em tributos municipais já estavam definidas. O IPTU terá aumento de 6,17% em 2023, menos que 2022, mas acima do reajuste de anos anteriores. Essa correção leva em conta a inflação acumulada. Já a taxa de coleta do lixo ficará quase 8% mais cara. Vai mudar de R$ 1,03 a cada vez que o caminhão passa para R$ 1,11. Se levarmos em conta um bairro onde o caminhão passa 3 vezes por semana,
o total da taxa de coleta do lixo por ano vai aumentar de R$ 161 para R$ 173. E olha, os carnês do IPTU em Londrina vão começar a ser entregues na metade de janeiro, do mês que vem. São mais de 260 mil imóveis na cidade. Um dos lotes com vencimento em 31 de janeiro e o outro lote com vencimento em 17 de fevereiro. Em relação ainda ao IPTU de 2022, aumentou em 27 milhões o total arrecadado e ainda falta somar o que foi pago ao longo do mês de dezembro. Em todo o ano passado, o IPTU rendeu 272 milhões para a Prefeitura de Londrina. Neste ano, de janeiro a dezembro, o total já chegou a 299 milhões. E aqui na região já tem cidade entregando carnês do IPTU 2023. Estou falando de Rolândia, onde os boletos já estão sendo levados aos endereços que foram indicados no cadastro. O reajuste na comparação com 2022 será de 8,83% para os rolandenses. O pagamento será liberado a partir de 2 de janeiro em cota única, com desconto de 15%, com vencimento em 15 de março, ou então parcelado em até 7 vezes. E além de IPTU e ISS, tem preocupação com o imposto também para quem tem veículo e já começa a pensar, então, no ano que vem. Felipe Bacarin de novo aqui com a gente. O que ficou definido, Felipe, com relação ao DPVAT? A gente vai precisar pagar no que vem? Não vai não, viu, Vanessa? Pelo terceiro ano seguido, o DPVAT vai ser isento para todos os motoristas. Isso vale para o Brasil inteiro, viu? O DPVAT é o seguro de danos pessoais causados por veículos automotores em vias terrestres. Essa isenção acontece porque o fundo, que é administrado pela Caixa Econômica Federal, teve um excedente de mais de 4 bilhões de reais em 2021 e por isso esse valor que está guardado está sendo usado para pagar esse seguro DPVAT às vítimas de acidentes de trânsito e não está sendo então necessário cobrar esse valor dos motoristas para repor esse fundo, já que então o dinheiro está em caixa. Os valores de indenização estão previstos em lei. Em caso de morte, a família da vítima de um acidente de trânsito pode receber R$ 13.500. Esse valor também é o limite que é pago em caso de invalidez permanente para motoristas, pedestres, motociclistas e o reembolso de despesas médicas hospitalares pode chegar até R$ 2.700. O pedido do seguro DPVAT, no caso de vítimas de acidentes, é feito diretamente na agência da Caixa Econômica ou também pelo aplicativo DPVAT Caixa. A gente espera que ninguém precise solicitar esse seguro aí nessas festas de fim de ano, né, Vanessa? Com certeza. Felipe, e o IPVA? A gente vai conseguir fugir dele? Não, né? Esse não tem como, né, Vanessa? O IPVA, inclusive, fica até mais caro para alguns veículos esse ano, já que a tabela FIPE foi atualizada e alguns carros tiveram o valor dele corrigido para mais, porque os veículos usados estão com preço maior, né? Estão em maior procura, aumenta o preço e aí os veículos ficaram mais caros e como o valor do IPVA é calculado com base no valor do veículo na tabela FIPE, então o valor do IPVA ficou um pouco mais caro, viu? O governo estadual reforça que o IPVA não é mais entregue nas casas dos contribuintes, o boleto deve ser impresso direto no site da Secretaria da Fazenda, as guias, então, são liberadas a partir do começo do ano que vem. O valor do IPVA vai poder ser consultado a partir do dia 2 de janeiro e o pagamento à vista é feito de acordo com o final da placa de cada carro. Finais 1 e 2 têm o vencimento no dia 19 de janeiro, no caso de pagamento à vista, 3 e 4 no dia 20, 5 e 6 no dia 23 de janeiro, 7 e 8 no dia 24 e 9 e 0 no dia 25. O contribuinte pode pagar o imposto com 3% de desconto, no caso do pagamento à vista, ou parcelado em 5 vezes sem juros. O pagamento também pode ser feito por Pix e também no cartão de crédito em 12 vezes, mas daí com juros, viu? E em caso de 5 parcelas, o pagamento começa a valer nas mesmas datas que vence a parcela única, né? No caso dos carros que vão fazer a pagamento à vista, a primeira parcela vence então no dia 19
Para finais 1 e 2, 20 para 3 e 4, 5 e 6 no dia 23, 7 e 8 dia 24, 9 e 0 no dia 25 e aí cai uma parcela em cada mês, sempre na última semana do mês. Caso você não conseguiu ver todas essas informações, daqui a pouco essa matéria vai estar no Globoplay e você pode rever. Vanessa, volto com você. Obrigada, Felipe. Falei brincando, né? Perguntei se dá para fugir. Lá em casa a gente já estava até procurando esses dias já se já tinha o boleto disponível, porque você não quer pensar nisso, mas tem que pensar e tem que se planejar, porque é um dinheiro que, querendo ou não, vai ter que ser separado. Obrigada de novo, viu? Vamos chamar agora a participação dos nossos telespectadores, porque a gente sempre quer ver a sua opinião, a sua mensagem aqui no Meio Dia Paraná. Vamos ver se tem mensagem aqui já, inclusive, pessoal me avisando que já tem uma participação. Olha só, a Cássia Luz, sempre presente aqui no nosso Meio Dia Paraná, lá de Ibiporã. Boa tarde, Vanessa, que ótimo te ver apresentando o jornal. Eu adorei te conhecer aqui em Ibiporã. Conheci a Cássia e foi um prazer também durante a nossa arrecadação de brinquedos da campanha de Natal, que, por sinal, bombou lá em Ibiporã. É um prazer, a gente nem sempre pode conhecer as pessoas, né, os nossos telespectadores pessoalmente, mas quando consegue é uma honra. E eu te convido a participar também do nosso Meio Dia Paraná, aqui do nosso jornal, com a sua opinião e também sempre sugerindo pautas. A gente está falando de assuntos, né, típicos de fim de ano e formatura também é um deles. E formatura de um filho é sempre motivo de muito orgulho para pais e mães. Agora imagina a emoção de você poder entregar o diploma para o próprio filho ou filha nesse momento tão importante. Veja a história que aconteceu lá em Ponta Grossa. É no campus Uvaranas da UEPG, no bloco que reúne cursos da saúde. E dentro do Laboratório de Estudos do Corpo Humano, que o GEL trabalha há mais de 3 décadas. Uma trajetória longa aqui, no mesmo lugar, cuidando do material usado pelos professores e alunos. Aqui passam 6 cursos da área da saúde, que é a medicina, que é odonto, farmácia, biologia, educação física e enfermagem. Como técnico do laboratório, ele tem contato com 480 alunos por semana. Pessoas que entram na universidade cheias de sonhos e saem profissionais. Em 35 anos de carreira aqui na UEPG, o GEL já presenciou muitas formaturas dos cursos da área da saúde. Difícil saber exatamente quantas, mas tem uma, só uma, que para ele foi mais do que especial. O servidor da UEPG, que tanto se dedicou à formação de muita gente no mesmo laboratório, agora viu a própria filha se formar em medicina na UEPG. E quem entregou o diploma para Francine na cerimônia de formatura foi o GEL. O reitor, né, conferiu, né, a diplomação e eu que entreguei o canudo, né, o diploma. Né? Então, para mim, foi uma satisfação muito grande, né, ver os amigos delas juntos, celebrando esse momento grandioso. Né? Para mim, que é uma satisfação como pai e vendo minha filha, né, dentro da nossa instituição, né, que é uma excelência, que é uma instituição de qualidade e ensino gratuito, a qual nós devemos prestigiar muito. Na hora que o diploma das mãos dele foi para as suas mãos, o que passou na tua cabeça, no teu coração? Nossa, sabe como é indescritível, assim? Parece que é aquela sensação de dever cumprido. Eu acho que todo filho quer dar orgulho para os pais, né? E para mim não era diferente. Então, desde a minha jornada inteira na medicina da UEPG, os professores conheciam o pai. Então, eu sempre dava o meu melhor para que ele também se orgulhasse de mim. E pegar o diploma, ele me dando, foi tipo, poxa filha, você me trouxe orgulho, você conseguiu. Dentro do mesmo campus fica o CAIC, escola onde a Francine estudou do maternal ao ensino fundamental. Por isso ela vivia pela universidade frequentando o laboratório onde o pai trabalha. E a curiosidade de criança fez a Francine crescer interessada no que o GEL fazia e na área da saúde. A menina virou universitária, teve aula e ainda foi monitora no laboratório coordenado pelo pai. Resultado, médica diplomada em uma conquista totalmente em família. Eu sinto que eu trago muita humanidade no meu futuro aí, vou levar, né, no caso, para
para seguir. Então vamos trabalhar. Em breve, primeiro plantão. Em breve, ai, frio da barriga. E o pai vai ficar de olho agora Com certeza, cobrando bastante. Vamos falar um pouquinho do tempo agora, começando pela nossa Londrina ao vivo. Imagem aí mostrando muitas nuvens na cidade nesta terça-feira, o tempo bastante fechado. Vou esperar vocês aí de todas as regiões me dizerem. Pode mandar mensagem falando se já começou a chover, porque tem sido muito irregular. Ontem teve lugar onde não choveu nada e depois me falaram que choveu bastante. Agora aí mais uma imagem de Londrina com o tempo bastante nublado. Vamos ver então como é que está a previsão para hoje aqui na nossa tela. Aí, em todo o Paraná hoje a gente tem bastante chuva, o sol aparecendo ainda, mas com possibilidade de raios e até temporais, inclusive para quem está indo ou já tem parentes lá na praia, olha só o litoral com o tempo bastante carregado. Hoje em Londrina, então, como eu falei, vem chuva por aí, pelo menos é a previsão, mas o calor continua. À tarde chega a fazer 29 graus e à noite continua também bastante abafada, com 28 graus. Falando aqui da previsão também na nossa região, a gente tem mais ou menos o mesmo cenário. As mínimas têm sido mais fresquinhas ainda, né? Rolândia, Apucarana com 19 graus. Mas as máximas castigando, por exemplo, lá em Bandeirantes, já 31 graus. E com essa umidade, às vezes, a sensação térmica é ainda maior. A gente tem uma imagem falando em região de Ribeirão Claro. Temos a torre, olha lá, Ribeirão Claro, sempre um espetáculo, né? Mas geralmente, quando a gente mostra, tá aquele céuzão aberto, dá para aproveitar bastante. Hoje, só um pedacinho de céu azul, muitas nuvens, talvez chuva também, para quem resolveu aproveitar esse destino. Falando um pouquinho mais da previsão agora para os próximos dias, a gente tem chuva prevista, gente, para a semana toda e com um volume ainda considerável. Hoje e amanhã, entre 16 e 24 milímetros, com bastante calor. Aí na quinta e na sexta, chuva com um volume um pouco menor. Pode ser aquela chuva passageira, de repente até muda um pouquinho o cenário até lá, mas as máximas continuam altas. E aqui na nossa região, destaque aí para Norte Pioneiro, Jacarezinho, Cornélio, Santo Antônio da Platina, também com volumes podendo vir altos de chuva amanhã, 24 milímetros, bastante calor. E em Apucarana também, cenário bem parecido, só um pouquinho mais fresco, 26 graus de máxima. Bom, falamos bastante do tempo, então agora vamos dar uma pausa rapidinho e você vai ver depois do intervalo que a CMTU decidiu retirar lombadas instaladas no centro de Londrina. Vamos ver ainda a família de um adolescente que se envolveu em um acidente com morte de um idoso, retirando a moto do Detran. Meio-dia e 14, já estamos de volta para dizer para você que foi retirada do pátio do Detran a moto envolvida num atropelamento com morte perto da rodoviária de Londrina. Moto que estava sendo pilotada por um adolescente na semana passada. Vamos então direto com a Mônica, que está no Detran, né, Mônica, para contar para a gente os detalhes desse caso. Exatamente, Vanessa. Estamos aqui no pátio do Detran, na BR-369. Agora há pouco, o irmão desse adolescente, que seria o dono dessa motocicleta, veio até aqui no pátio e fez a retirada dessa moto envolvida, então, nessa batida que aconteceu na semana passada. Só para a gente explicar tudo o que aconteceu ao longo dessa semana, depois da batida, esse irmão que estaria com essa moto no nome dele, ele tentou fazer a retirada ao longo dessa semana. Ele veio aqui ontem, pagou uma taxa de remoção de pouco mais de R$100, só que por conta da presença da imprensa, ele desistiu de fazer a retirada da moto. Hoje de manhã, uma outra pessoa chegou aqui com uma procuração para fazer a retirada, mas essa procuração não foi autorizada e agora há pouco, então, esse irmão do adolescente fez a retirada da motocicleta. A gente tentou uma entrevista com ele, ele veio acompanhado de um guincho, mas saiu daqui com os vidros fechados e não quis conversar com a imprensa, que aguardava por um posicionamento claro dessa família. Para a gente relembrar o que aconteceu no último dia 22, na Avenida 10 de Dezembro, um senhor de 50 anos foi atropelado quando tentava atravessar ali bem perto
perto da rodoviária de Londrina. Um adolescente de 15 anos estava pilotando essa moto. A gente sabe, claro, que isso é proibido. Houve esse atropelamento e, infelizmente, essa vítima acabou morrendo no local, a vítima de 50 anos. Imagens de câmeras de segurança mostraram que o pedestre começava a atravessar a rua na faixa e ainda os veículos da rua que cruzam a 10 de dezembro já começavam a avançar quando o motociclista passa, chega a desviar dos veículos e, infelizmente, atinge esse pedestre na faixa. Há uma investigação acontecendo relacionada a esse acidente, mas a gente não teve muitas informações novas a respeito da investigação, Vanessa, por conta do recesso aí que acontece da Polícia Civil. E claro que assim que a gente tiver, traremos aqui no Meio Dia Paraná. Obrigada, Mônica, trazendo mais essas informações, então, ao vivo do Detran. E o Meio Dia Paraná também está acompanhando sempre as obras em andamento aqui na cidade. A obra de duplicação da Avenida Cruzeiro do Sul, na Zona Oeste, já ali no acesso para Cambé, deveria ter sido concluída neste semestre, né? Pelo menos era o que a gente esperava, mas ainda faltam alguns ajustes, vai ficar para 2023. Felipe Bacarin aqui com a gente, nesse outro monitor. Felipe, conta o que está faltando, então, para a conclusão dos trabalhos dessa obra, que é bem importante. Vanessa, de acordo com o município, faltam apenas detalhes, viu? A obra em si já foi praticamente concluída, falta apenas a organização ali do espaço e também a retirada de moradores em situação de rua que se alojaram ali às margens dessa avenida, então, a Avenida Cruzeiro do Sul, que vai ser uma rota alternativa, inclusive, quando começar a construção do viaduto ali na Tiradentes, no acesso à PUC, na rua de acesso à PUC. A construção, a duplicação da Avenida Cruzeiro do Sul é uma responsabilidade de loteadoras que compraram terrenos ali na Zona Oeste e foram então incumbidas de fazer essa contrapartida para a Prefeitura em 410 metros de extensão da avenida para poderem então fazer a venda desses terrenos e a construção de casas nesse loteamento. O processo de retirada dos barracos estava sendo feito em uma ação conjunta pela Coab, Guarda Municipal, Secretaria de Assistência Social. São pessoas que se alojaram ali depois de serem retiradas da Praça João 23, na Avenida Tiradentes, e migraram então ali para Cruzeiro do Sul, já quando ela estava em obras. Segundo a Coab, são pessoas em situação de rua que não atendem critérios da companhia para então receber esses casas, né, em caso de retirada ali do local. É mais um trabalho, então, da saúde, da segurança pública para retirada e manutenção da segurança no local. Segundo a Prefeitura, para a liberação da via, falta apenas, então, organização, limpeza, pintura de meio-fio, organização do meio-fio, das calçadas, e na próxima semana a Prefeitura diz que deve ter novidades sobre isso, mas, segundo a assessoria de imprensa, a obra não está nem parada, nem embargada. Vanessa. Ô Felipe, e sobre aquele viaduto ali na Tiradentes, na via de acesso à PUC, também na região, como é que está essa obra? Atualiza para a gente, já tem projeto, empresa contratada? Pois é, Vanessa, um viaduto ali na região, na altura da PUC, né, na Avenida Tiradentes, é uma obra que já deveria ter começado, vai ser uma alternativa, então, uma forma de facilitar o acesso a bairros da Zona Oeste e também da Zona Norte, e segundo a chefe do núcleo regional da Casa Civil da região metropolitana de Londrina, Sandra Moia, a empresa que recebeu, então, a missão de construir esse viaduto, que ganhou a licitação, deveria ter começado a obra lá pelo dia 15 de dezembro, mas a empresa, no caso da modalidade de contrato que foi feito, deveria fazer projetos complementares e apresentar esses projetos ao DR, que é um órgão estadual, mas esses projetos executivos ainda não foram apresentados. Ela acredita que até o fim de janeiro a obra deve começar ali então na Avenida Tiradentes. A gente entrou em contato com a empresa vencedora da licitação, mas a gente ainda não teve retorno para saber se esses projetos serão enviados, quando que a obra vai começar e qual o prazo para ela ficar pronta. Claro, quando tivermos essas informações, trazemos aqui no Meio Dia Paraná. Combinado. Muito obrigada, Felipe. E olha, a Prefeitura de Londrina decidiu retirar lombadas instaladas junto com faixas de pedestres na Vila Casone. Vou voltar a falar com a Mônica sobre isso, porque geralmente a gente mostra as pessoas pedindo lombadas e agora estão retirando. Por que essa decisão, Mônica?
Pois é, Vanessa, a CMTU pediu à Secretaria de Obras aqui de Londrina para que as equipes façam a retirada de umas lombadas que foram colocadas ali na Vila Casone no mês de novembro, durante uma obra de recapeamento total ali naquela região das ruas Tremembés e Guaranis. Os moradores começaram a reclamar de um trânsito bastante confuso depois dessas alterações. Isso porque, como a gente pode ver nas imagens do Alceu Nascimento, há uma faixa de pedestre que foi pintada depois de uma das lombadas. E os moradores reclamam que muitos motoristas avançavam ali muito perto da lombada e tem um semáforo ali também, o que deixa bastante confusa a situação. Eles acabavam parando em cima da faixa de pedestres e muitos pedestres, inseguros também, acabavam atravessando fora da faixa. Então é uma situação confusa que acontece por lá e que ainda oferece risco. Então há um despacho em que a CMTU diz que considerando o projeto elaborado pelo IPU, solicita a retirada das lombadas localizadas nas ruas Tremembés, aproximação com Rua Guarani, e na Rua Guaranis, aproximação com a Rua Tremembés. Isso porque elas estão colocadas de forma inadequada às posições dessas lombadas e também porque eles precisam cumprir uma resolução do CONTRAN, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, ou seja, o jeito que foi feito lá foi feito de uma forma errada. Vamos ouvir alguns moradores ali da região que deram suas opiniões a respeito disso. E melhor permanecer, porque pelo menos você tem privacidade de você atravessar mais tranquilo. Na faixa já está perigoso, fora sem a lombada, aí que eles não vão respeitar nada mesmo. Eu acho que o trânsito aqui é muito rápido, sabe? É muito violento. Tem umas pessoas que entende, que colabora, mas tem uns que não espera, né? Essa faixa de pedestre, eu acho que tem que ser mais para cima, porque os carros chegam aqui, param no quebra-mola porque senão fecha. Daí eles têm que ficar dando ré para sair da faixa de pedestre. Sim. E todo o pessoal que vai passar aqui de um lado para o outro, ele não dá a volta para passar aqui. Ele passa lá, os carros lá e a faixa de pedestre vazia. Eu acho que tem que mudar, né? Porque até os carros de autoescola chegam ali na faixa, param e dão ré para poder sair da faixa. É uma situação bastante complicada que precisa ser estudada pela Prefeitura de Londrina, principalmente porque é uma área de grande movimentação, há várias residências, comércios, inclusive, Vanessa, uma escola pública fica ali bem na esquina dessas duas ruas, Tremembés e Guaranis. Nós tentamos contato com a Prefeitura de Londrina através da assessoria de imprensa, aguardamos aí uma nota até para entender como vai ficar essa situação, mas por enquanto não tivemos retorno. O fato até agora é que há um pedido, então, por parte da CMTU para que as lombadas fossem retiradas, não exatamente uma reorganização do trânsito, e a gente vai acompanhar. Com você. Obrigada mais uma vez a Mônica, que fez aniversário ontem, nossos parabéns para ela. E olha, esta semana, Meio-Dia Paraná está trazendo dicas de várias ceias para o Réveillon. E a dica de hoje pode ser um pouco controversa, porque vai frango no cardápio. Mas se a superstição for deixada de lado, é uma receita que pode surpreender, viu? Vai reunir os amigos? Hoje a gastronomia, a dica que nós vamos dar, vai na direção inversa das superstições que não se come frango na virada do ano. Quem vai dar a receita pra gente é o chefe Fábio Matos, que tem formação internacional em gastronomia, morou muitos anos nos Estados Unidos, fez aqui em Curitiba, fundou aqui em Curitiba o primeiro restaurante de gastronomia molecular do Brasil. Mas a dica que ele vai dar pra gente não tem nada a ver com a gastronomia molecular, né, chefe? Mas explica é o básico. Explica pra gente antes, o que é comida molecular? Bom, a gastronomia molecular é basicamente a transformação dos alimentos. A gente brinca com a textura, mas a gente não brinca com o sabor. O sabor é o mesmo. Se você é supersticioso, adote este cardápio apenas para o almoço. Se não é, tá valendo para receber os amigos na virada do ano, com um menu à base de petiscos como entrada e prato principal à base de frango. A versatilidade é a proposta do chefe Fábio Matos. Bom, e já que eu estou aqui para interagir,
Mão na massa? Ao seu dispor, mão na massa. Mão na massa. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pegar a sobrecoxa de frango. Ou a gente compra a sobrecoxa com osso e a gente desossa, ou a gente já compra ela desossada. Então vamos lá? Mesmo com pele, né? Isso, com pele. A pele tem gordura e a gordura que vai dar o sabor nesse pratinho, tá? Então a gente vai cortar ele em pequenos cubos, a gente vai colocar ele num bolzinho, a gente vai dar uma marinada nesse frango, a gente vai empanar ele só em farinha e a gente vai dar uma fritada para ele ficar bem crocante. Então agora a gente vai fazer um purezinho de batata. Esse purezinho, a gente quer ele mais firminho. A gente não quer um purê de batata muito liso, porque a gente vai colocar ele dentro de uma massinha. Então a gente não vai usar muito leite, a gente vai usar bem pouquinho leite e a gente vai usar mais manteiga. Mais? Isso, acho que está perfeito. É o suficiente? Mas o ideal é sempre fazer o quê? Experimentar. Acho que uma pitadinha, mas precisa um pouquinho mais de amor. Um pouquinho mais de amor? Um então pouquinho mais de amor. Estamos um pouco apaixonados. Eu sei que é massa de pastel, tá? Bem fácil de achar. Para ela não estourar, a gente vai fazer uns furinhos nela. Olha aí, pessoal, a dica. Uma forma de empadinha. Se tiver, pode ser um copinho, pode fazer com papel alumínio. A gente só quer que ela fique aqui moldada na forma de um copinho, né? O que a gente vai fazer agora, a gente vai fazer o molho para o frango. E ele é bem rapidinho, a gente vai simplesmente derreter essa manteiga e vai misturar com molho de pimenta, o seu molho favorito, né? Seus amigos não vão resistir a este frango empanado, frito, mergulhado no molho de pimenta, sobre um purê dentro de uma massinha crocante e polvilhado com queijo gorgonzola. Uma delícia. Chefe Fábio Matos, qual que é a segunda opção de entradinha? Então, a nossa entradinha agora vai ser uma entradinha bem para beliscar mesmo, para comer com uma torradinha. A gente vai fazer um dip. Um dip é quando a gente mergulha ele, né? Então a gente vai fazer um dip de canicama. Ele é uma imitação de carne de caranguejo, tá? Super saborosa, super leve, levemente adocicado. A gente vai misturar com ingredientes como cream cheese, maionese, cebolinha, um gergelim torrado e uma páprica defumada. A gente quer fazer ele para assar no forno, então tem que colocar dentro de uma loucinha que pode ir dentro do forno. O resultado é um creme delicado que vai ao forno para gratinar e deve ser servido quentinho com as torradinhas. E agora vamos ao prato principal, frango francês. Os filés de frango cortados finos são passados na farinha, ovos batidos e depois fritos em azeite de oliva, porque dá um sabor especial. O legal dessa receita é que ela vai ser utilizada uma panela só. Uma frigideira só já vai fazer tudo, do começo ao fim. Ótimo. Tá? Então a gente vai no franguinho, ele tem que estar bem seco. Vou colocar no ovo. E daqui, com o ovo, vamos fritar ele aqui, ó. Todo o cozimento desse frango vai ser de um lado só, onde ele vai ficar dourado. E aí quando a gente virar, ele vai bem rápido. Olha como ele ficou bem douradinho. Para este prato, já deixe o macarrão farfalle, o gravatinha, cozido ao dente. Na mesma panela em que fritou o frango, refogue cebola e alho. Adicione o vinho e cozinhe até o álcool evaporar. Acrescentar depois o suco dos 2 limões, sal a gosto e reduzir. Coloque as alcaparras, cebolinha e o macarrão. E atenção para um detalhe, adicione a manteiga que deve estar bem gelada, aos poucos, até emulsificar. Eu só olho. Sirva numa travessa funda com o frango frito por cima. Decore com cebolinha picada e fatias de limão. Se você realmente quer festejar o Ano Novo, arrasar, com um cardápio bastante versátil, é claro, estão aí as sugestões, né, chefe Fábio Matos? Sim, e bem em conta, facílimo de fazer em casa. Aí, bora pessoal. Feliz Ano Novo. Boas festas. Até roncou aqui a barriga. E a gente lembra que todas as receitas estão na nossa página no G1. Amanhã tem receita vegana para a mesa do Ano Novo. E tem mais Meio Dia Paraná, depois dos comerciais. O Instituto de Criminalística concluiu a perícia no acidente com morte registrado na rotatória da Maringá com a Castelo Branco em maio. Você vai ver como está o movimento nas estradas para a praia. Imagens ao vivo da BR-376 em Apucarana. O Meio Dia Paraná, um bloco estadual, te espera após o intervalo.